Olá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade à nossa videoaula de língua portuguesa. Mas antes eu preciso saber se vocês estão bem, vocês estão acompanhando as atividades, né? A prof está bem animada, tá? Porque a prof já falou, sem aluno não tem prof. Então eu preciso que vocês façam as atividades e mandem para a prof. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no WhatsApp. Assim, a prof queria estar em sala com vocês, mas o nosso trabalho à distância também está sendo bem produtivo, né? Então vamos aí colocar a mão na massa. A nossa apostila de língua portuguesa é essa daqui. Só que hoje nós iremos dar continuidade de uma maneira diferente. Nós vamos lá para o nosso material complementar. Já já a prof vai compartilhar na tela com vocês a parte do material complementar, tá? Então, ela vai ter lá na nossa apostila atividades complementares. Vocês irão para a página 244. Prestem bem atenção. Página 244, sobre a unidade 1 que nós já terminamos. Lembra o nome daquela unidade? Que bicho é esse? Que nós estudamos sobre fábulas, nós estudamos sobre classificação das sílabas, que elas podem ser o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Nós estudamos sobre sinais de pontuação também. Nós vimos o que são fábulas e o que elas nos ensinam. Nós vimos que tipo de personagem as fábulas usam, que são animais, e sempre elas trazem a moral da história, né? Então, nós aprendemos um montão de coisa. Então, agora aqui, ó, nesse material complementar, a gente vai dar continuidade ao que a gente aprendeu, ok? Vocês se lembram lá no primeiro ano, quando vocês faziam atividades com enigmas? Enigmas são gravuras, que ao invés de estar escrito, eu vou ver e falar o nome do desenho que está ali. Observe as figuras a seguir, ó, essa é a número 1, tá? Na página 244. Observe as figuras a seguir e leia o texto e responda as perguntas. Então, qual é o nome desse texto? Vamos lá ver no desenho, né? Então, aqui eu tenho o leão e a raposa, certo? Então, vocês irão realizar essa leitura na casa de vocês. E aonde estiver a imagem, o enigma, vocês vão decifrar falando este enigma. Por exemplo, aqui nesse primeiro pedacinho. O leão é mesmo um bicho amedrontador, não é? Pois havia uma raposa que nunca, na vida inteira, tinha visto um leão. Aí o restante é com vocês. Vocês irão fazer essa leitura, tá? Da página 244, lembrando que ela é uma fábula de Êxopo, tá bom? E aí vocês vão fazer essa leitura em casa, certo? E interpretando esse texto, porque daí depois nós teremos as questões para responder. Aí a criança vai falar, prof, mas eu não entendi essa daqui. Então, é uma atividade pessoal. Vocês precisam estar lendo para poder compreender o texto, porque daí se a prof fala, qual a reação da raposa ao ver o leão pela primeira vez? Aí se a prof falar, vocês não vão querer ler. E é muito importante a leitura e a compreensão do texto. Então, a letra A é, qual foi a reação da raposa ao ver o leão a primeira vez? Aonde que eu vou encontrar essa resposta? Eu vou encontrar essa resposta no texto. A reação da raposa foi a mesma quando ela encontrou o leão pela terceira vez? Por quê? Lá no texto também está falando. Número 2. Complete o quadro a seguir analisando as palavras. Aqui temos a coluna das palavras, separação silábica, número de letras, número de sílabas, classificação quanto ao número de sílabas. A primeira palavra é bicho. Então, a prof vai lá no exemplo. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo. O que é o exemplo, prof? É a forma com que nós vamos fazer, tá? Então, a prof trouxe o exemplo da própria apostila, para vocês serem desafiados a fazerem, tá? Bicho é a palavra, bicho, está aqui. Separação de sílaba, bicho.
bicho. Ó. Número de letras. Eu vou contar quantas letras tem a palavra bicho. A palavra bicho tem 5 letras. Número de sílabas. Bicho. São 2. 2 sílabas. Então, ela é classificada em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Dissílaba, porque ela tem 2 sílabas. Certo? Então, assim vocês irão seguir essa atividade. Aí vem que, terceira, adaptado, assustado. Então, vocês vão seguir aquele exemplo que a prof deu. Aqui nós vamos passar para a página 246. A número 3. Complete as palavras a seguir com as consoantes corretas. Depois, separe as sílabas. Então, primeiro nós vamos completar, depois nós iremos separar as sílabas. Tá? A gente tem que sempre prestar muita atenção no que o exercício nos pede, porque lá em cima ele vai falar o que é para a gente fazer. Então, a prof trouxe outro exemplo dessa número 2 para vocês. Essa número 3, desculpa. Então, aqui, ó. Complete as palavras a seguir com as consoantes corretas. Quais consoantes são essas? B, C, D e G. Eu vou completar. E depois eu vou separar as sílabas. Aqui, ó, observar. Completei com a letra B, ficou observar. Lembre-se que essa consoante é muda. Por que muda, prof? Porque ela não vai ter o som da vogal. Então, quando ela está sozinha, nós chamamos de consoante muda. Então, ficou aqui, observar. E aí eu vou separar a palavrinha observar. Observar. Lembrando que essa vogal, essa consoante muda, ela sempre vai ficar com a vogal. Observar. Submissão. Submissão. Ela ficou aqui pertinho da vogal U. Mas lembrem-se que essa vogal está na frente e não atrás. Porque se ficar U aqui, B com U é bu. Então, a consoante muda, ela tem a vogal atrás, ok? Porque ela é muda, ela não tem o som da vogal, ela só tem o som da consoante, certo? Então, a prof deu o exemplo aqui de 2, ó, da A e da B para vocês fazerem. Aí vem outras palavras. E vocês vão colocar a consoante muda e aqui separar as sílabas. E aí nós vamos para a página 247. Essa atividade é bem legal, sabia? Eu gostei muito. É uma brincadeira de stop. Quem já brincou de stop? Às vezes, quando eu terminava as minhas atividades na escola, a professora deixava brincar de stop. É uma atividade que ensina muito. Por quê? Porque nós, com essa brincadeira, escrevemos, a gente tem que usar a nossa imaginação para saber letras, objetos, frutas. Então, é uma coisa que treina muito o nosso cérebro. E é uma dica muito importante e legal para vocês brincarem também enquanto estamos de isolamento. Por quê? Porque ela ajuda com que vocês raciocinem rápido, né? Porque quem ganha a brincadeira é quem termina de completar rápido, né? Então, stop. Para jogar, forme uma dupla com um colega. Poxa, não vai dar, mas em casa deve ter alguém que possa brincar de stop com vocês. Vocês deverão completar o caminho que está no material complementar com palavras que tenham consoantes mudas. Então, o que eu vou fazer aqui, prof? Eu vou lá para a página 273 e vocês vão achar essa cartela aqui, certo? Vocês podem destacar ela de lá e brincar. Por exemplo, aqui nós temos o B e o J. Lembrando que essa brincadeira é com a consoante muda. São palavras que tenham a consoante muda, tá? Então, aqui eu tenho o B e o J. Ela vai sair, caminhar nesse quadradinho, nesse, depois nesse, fazer este caminho até chegar na brincadeira. Então, a primeira dica, a prof já deu para vocês, certo? B com J. O que eu posso colocar B com J? Objeto, certo? Posso também dar outra dica aqui, no C com T, cacto, tá? E assim a gente vai pesquisar até ela chegar, certo? Então é bem bacana, vocês podem estar usando essa cartela para brincar de stop e depois guardar, né?
dentro do livro. Em outro momento, nós temos a número 4. A número 4 é: considere a charge a seguir e responda as questões. O que tem nessa charge? Se eu fosse você, eu não iria. Ela sempre ganha. Então, aqui a gente pode ver o Flash, né, o super-herói. É muito rápido, pelo jeito, né? A prof nem sabe se é esse o nome. Aqui, a tartaruga. E aqui é o coelho, né? Você reconhece o herói que está em posição de corrida? A prof não sabe se é o Flash, se é assim que fala o nome, se é um raio, mas é um super-herói. Vocês vão responder se vocês reconhecem, sim, ponto. E qual é o nome dele, né? Nesta linha aqui, 247. Que conselho a lebre dá ao herói? Ah, que não é um coelho, é uma lebre. Que conselho a lebre dá ao herói? Ela deu um conselho que ela sempre ganha. Ela quem? A tartaruga. Porque vocês se lembram da fábula da lebre e da tartaruga? A lebre, ela vivia debochando e subestimando a tartaruga. Ela achava que ela venceria, mas a tartaruga demonstrou que não é bem assim. Né? Que a gente não deve subestimar as pessoas, a gente não deve duvidar da capacidade das pessoas. Então, esta fábula da lebre e da tartaruga, ela nos traz essa lição. Eu não devo falar que uma pessoa não é capaz. Entre a lebre e a tartaruga tem essa fábula, que a lebre achava que era muito rápida, mas em todas as fábulas a tartaruga acaba que ganha dela. Então, pelo jeito, ela aprendeu a lição, né, gente? Porque ela falou, ela sempre ganha. E é desse jeito mesmo. Se uma fábula pretende transmitir um ensinamento, a lebre dessa charge, ela aprendeu a lição com o que ela falou para o super-herói? O que vocês acham? Releia a fábula, A Raposa e o Cacho de Uvas, e faça uma charge para ela, colocando a personagem em situação diferente da apresentada no texto. Essa fábula, A Raposa e o Cacho de Uvas, ela está na nossa apostila, lá no começo, na página 21. Então, vocês vão voltar à página 21 e irão ler essa fábula e irão dar um final diferente para ela, certo? Vocês podem fazer um desenho também e o final diferente pode ser uma frase, né? Que nem essa charge aqui, ó. Ela resumiu em uma frase longa, né? O que aconteceu. E vocês podem também desenhar aqui, certo? Então, a nossa atividade de hoje é essa, tá? E a prof sugere que essa atividade do stop fique de último, depois que vocês terminarem tudo, certo? Então, boa atividade, prestem atenção na escrita. E qualquer dúvida, podem estar chamando a prof no WhatsApp. A prof tem o maior prazer em atender vocês, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e caprichem na letra.